uma aprofundada, então, uma estudada mais a fundo nessa questão de representar as vistas de um objeto, que é uma arte tão importante para quem está aprendendo desenho técnico, utilizando o CAD. Então aqui eu tenho 3 peças, uma fácil, uma média e uma mais difícil, a gente vai representá-las, né, utilizando o que a gente já sabe, o AutoCAD. Só que aqui eu vou facilitar a nossa vida, a gente vai construir algumas linhas auxiliares, um grid, né, a gente vai construir um grid que vai deixar a nossa vida mais fácil. Então, vem comigo aqui. Seleciona lá a camada de linha auxiliar, abra só a propriedade e veja se o line weight está 0.50. Se tiver, coloca no default, para não ficar tão grosso, tão espesso, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um grid que vai auxiliar a gente na hora de construir as vistas. Então, para isso, eu recomendo que você utilize, por exemplo, o comando de line, pode ser? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro linhas verticais, depois linhas horizontais, tudo bem? Então pode ser aqui em algum ponto aleatório mesmo. Eu vou fazer umas linhas horizontais aqui. Deixa eu pensar. Começar com as linhas verticais. Eu quero que essas linhas verticais elas tenham 400 milímetros de comprimento, tá? Então pode ser aqui, por exemplo, vim para baixo. Se quiser ir para cima, se tiver espaço, tudo bem. Eu vim para baixo aqui e vou digitar então 400. Vou dar um espaço para finalizar. Estou contente, beleza? Agora a gente vai fazer uma linha de referência na horizontal, né? Então essa aqui foi nossa linha vertical, a gente vai fazer na horizontal. Vou usar esse ponto final aqui com o snap ligado como referência e vou trazer para a direita, por exemplo, e vou digitar 400 também. Tô contente, feliz, beleza, tá lá. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso usar, eu vou ter que replicar, olha o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que copiar essa linha aqui várias vezes a distâncias de 10 milímetros uma da outra. Então vai ter que ser aqui, ó, por exemplo, selecionei ela, venho aqui no copy, pego um ponto qualquer, arrasto para a direita e digito lá 10. Um espaço. Eu poderia digitar agora 20. Um espaço. 30. Um espaço. E assim por diante. Né? Ou poderia ter feito só uma lá, vou deletar as outras. E ter dado o comando de copy aqui também. E assim por diante. Funciona, tranquilo, beleza. É uma possibilidade. Tem uma forma mais inteligente, no entanto, uma forma mais prática, que é utilizando o comando novo que a gente vai aprender nesse vídeo, que é o comando de array. O comando de array é um comando muito interessante no AutoCAD, que ele permite que a gente desenhe o mesmo elemento várias vezes de uma forma automatizada, né, sem ter que fazer ele na mão várias vezes. Então, se a gente for ver aqui, ó, no array, comando array, aqui a gente ativa esse comando de array, né? Ele tem várias possibilidades, tem o rectangular array, tem o polar array, path array. A gente vai focar aqui no rectangular array, que eu acho que já é um bom desafio pra gente, né? Já é um conteúdo bem o suficiente. Bom, então tá. Para ativar o comando array, primeiro a gente tem que ter em mente qual que é a peça, qual que é o elemento, qual que é a parte do desenho que a gente quer copiar várias vezes. No meu caso aqui vão ser essas linhas, né? Então eu vou começar aqui com a minha linha da esquerda, por exemplo, vou selecionar ela. E em seguida eu venho no comando de array. Por padrão, ele já vai estar com o rectangular ativado. Se ele estiver com algum outro ativado aqui, só clica na setinha para voltar para o rectangular. Tá? Vou selecionar o rectangular. E se eu quisesse acessar esse comando pela linha de comando, né, pelo atalho, eu poderia digitar aqui array rect. Desse jeito aqui, ó. Dá um espaço, tá lá. Repara só que, vamos dar um zoom aqui, vamos ver o que aconteceu. Olha, já replicou a nossa linha algumas vezes, né? Só que não está da forma que a gente quer. A gente tem que dar uma mexida nesses parâmetros aqui. Como que a gente pode fazer isso? Repara só que aqui em cima ó, ele mostra colunas, between e total. Tá, vamos só dar uma olhada no que é esse total aqui. Ele é a distância, ó, se a gente deixa o mouse aqui em cima, a distância total entre a primeira e a última coluna. Então essa primeira e essa última coluna, a gente vai ter uma distância aqui de 10. Se eu quiser confirmar isso aqui, dá um close array só para a gente medir isso, né? Então eu vou digitar aqui DI. Então daqui até aqui tem 10. Tá? É isso que aconteceu. Mas a gente não quer desse jeito, né? A gente quer personalizar isso aqui mais. Então eu vou selecionar de novo o meu array. Repara só, quando eu seleciono ele já vai para a aba aqui de array e já permite edições. Então aqui a distância digamos que eu quisesse que fosse, sei lá, 200. Ó, repara que ele já fez o array a 200, né, de distância da primeira coluna até a última. Tá, o que são as outras colunas? O
que são as outras opções? Aqui são o número de colunas. Então aqui no caso eu estou com 4 colunas. Se eu quisesse, por exemplo, 10, modificaria para 10. E aí para confirmar eu aperto Enter. Ele está lá, ele fez. Só que daí, um parâmetro começa a ficar em conflito com o outro, né? Porque a gente tinha definido a distância total com base naquelas 4 colunas. Agora, se a gente quiser definir de novo a distância total com base nessas 10 colunas, eu tenho que voltar aqui no 600 e apertar Enter de novo. E era 400 que estava, né? Agora é 300. Tem que colocar o número de novo e apertar o Enter. Daí ele vai readequar. Então, é um jogo de tira daqui e coloca ali, né? A gente tem que sempre entender como que um parâmetro vai influenciar o outro. Principalmente esses que estão mais relacionados às distâncias, tudo bem? Então, essa da distância total, se a gente modificar, ele vai modificar, né, a distância da primeira coluna até a última. Aqui vou colocar 400, por exemplo, dar um Enter. Ó, já deixou essa distância aqui de 400, que é, por sinal, o comprimento da nossa linha ali de baixo. Mas digamos aqui que eu queira não 10 colunas, sei lá, 20 colunas, olha o que ele vai fazer. Ele vai basicamente dobrar, né, o nosso comprimento. Então, tem que vir aqui de novo e colocar lá 400. E assim eu vou ajustando. Então, assim a gente ajusta os arrays em função da distância do total. Mas a gente pode ajustar os arrays em função da distância in between, ou seja, entre cada uma das linhas que estão sendo repetidas, os elementos que estão sendo repetidos. Então aqui no caso eu quero que cada elemento se repita a 10 milímetros. Então eu posso digitar aqui 10 e apertar o Enter. Só que obviamente, como a gente tem 20 elementos, ele não conseguiu colocar esses 20 elementos nos 400 que a gente tinha lá, né? Ele diminuiu para 190. Então entende como um parâmetro influencia no outro, né? Não tem uma receita de bolo pronta, a gente tem que testar os números aqui. Bom, vamos lá. Eu quero realmente que minha distância in between, né, entre cada elemento, tenha 10. E eu quero que a gente tenha aqui o total de 400, né? Então eu posso alterar esse valor aqui para 400, dar um Enter. Só que daí, olha o que aconteceu. A distância mudou para 21. Por quê? Porque a gente está fixo com 20 colunas. Como que eu posso resolver isso? Bom, vou fixar então a minha distância entre cada elemento para ser 10, desse jeito aqui, dou um Enter. E aqui eu vou configurar pelo número de colunas e não pela distância total, senão vai dar aquele errinho, aquele bug, aquele problema que a gente viu agora há pouco. Então aqui vou testar com 40 colunas. Dá um Enter. Quase lá, né? Ficou faltando uma. Então eu vou colocar aqui 41. 41. E tá lá. A gente conseguiu repetir então a nossa linha 41 vezes, basicamente, a uma distância de 10 de cada uma. Bom, estou contente com o meu array, quero finalizar ele, dou um close array. E tá lá, a gente está com o array feito. Só uma coisinha que aconteceu aqui, repara só, ele não cresceu só para o lado, ele cresceu para cima também. Por que aconteceu isso? Vamos clicar aqui em cima do nosso array de novo. E vamos reparar, a gente estava mexendo aqui nas colunas, mas o array ele também pode ser feito em linhas, né? Então eu posso fazer linhas. Aqui no caso ele estava com 3 definidas por padrão. Então se eu mudar aqui para 10 e der um Enter, olha o que vai acontecer. Nosso array foi lá para cima, né? Ele criou vários arrays de linhas, digamos assim, de colunas para cima. Eu quero só uma no caso, né? Então eu vou deixar um só. Mas todas aquelas regras que eu falei que se aplicam aqui também. Então eu consigo mudar a distância entre cada uma das linhas e também a distância total da primeira até a última linha de uma forma bem tranquila. Beleza? Bom, eu vou dar um close array, porque agora está certo, eu quero 41 colunas, né, distantes 10 milímetros cada uma da outra, e só uma linha, a gente não quer que repita as linhas. Vou dar um close array, agora sim vai estar correto. E sempre que eu quiser editar, posso clicar em cima e ele deixa editar. Vou dar um close. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para a linha de baixo, né? Essa linha de baixo a gente quer repetir ela, só que agora a gente vai repetir nas linhas, né? Não vai ser nas colunas. Selecionei ela, venho aqui no Array, seleciono o Array. Então eu quero que a distância in between seja de 10. Vou digitar 10 e apertar Enter. Só que por enquanto, olha só o que aconteceu. Ele fez só 3 linhas, porque está programado para fazer 3 linhas aqui, e ele já criou colunas, né? Então eu não quero que tenha colunas, quero que tenha só uma na realidade. Aperto aqui, digito 1, aperto Enter, limitei a 1. E agora eu vou lidar com essa questão aqui da distância in between está certa, 10 milímetros. Aqui eu vou lidar com a quantidade de linhas. A gente já viu fazendo as colunas que 41 basta, né? Então vou digitar aqui 41, dar um Enter, e tá lá, a gente fez nosso grid. Beleza? Então feliz com isso, vamos dar um close array. E aqui a gente tem nosso grid desenhado. Isso vai auxiliar bastante a gente a fazer as nossas vistas das nossas peças desses exercícios que a gente vai desenvolver agora.
Só mais uma coisinha, eu vou criar um layer específico para esse grid, tá? Eu não vou deixar em linha auxiliar não, vou criar um específico para ele. Então eu venho aqui, criar um novo layer, vou colocar aqui grid. Vou mudar a cor, inclusive. Aqui eu vou mudar para um... deixa eu ver, vou deixar um cinzinha, talvez, assim. Não, ok. E agora a gente faz o seguinte, seleciona todas as linhas do grid e joga lá no grid, propriamente dito. O que aconteceu? Não foi, né? Não foi. Por que ele não foi? Qual que é o problema? O problema acontece que, embora a gente tenha selecionado todas as linhas e jogado aqui no grid, quando a gente faz um grid, ele entende como se fosse um bloco, e ele gera o bloco, as linhas daquele bloco, na camada em que ele foi criado. Então, embora a gente selecione aqui e ele mostre que está no grid, se a gente dá um ESC, a gente vê ainda que ele está com a cor da linha auxiliar. Como que a gente pode resolver esse problema? Vamos selecionar todas as linhas do nosso grid aqui e vamos explodir esses grids. Eles vão deixar de se comportar como um array e vão virar linhas individuais. Lembra do explode? A gente vem aqui, ó, explode, ou digita X também, de repente. Vou digitar o X aqui, né? X, espaço. Bom, agora eles foram explodidos, ó. E repara só, aquilo que eu falei. Embora o array como conjunto tenha ido para a camada de grid, as linhas individuais ainda estavam na linha auxiliar, porque a gente desenhou elas na linha auxiliar. Então vou selecionar tudo novamente, vou vir aqui, selecionar o grid, e agora sim foi para o grid. Uma coisa importante do grid é que a gente não quer que ele seja modificável, né? A gente não quer, de repente, mudar a posição de uma linha aqui sem querer. Então a gente pode vir aqui, ó, no cadeadinho e bloquear, travar, travei. Então agora o grid não é mais editável, não consigo mais mover as linhas, não consigo mais fazer nenhuma coisa acidental com ela. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão do array. É um assunto um pouco mais complexo, mas com o tempo a gente vai pegando, a gente vai fazendo vários exercícios, vários exemplos, você vai entender que não é uma coisa muito difícil. Se você teve dificuldade de fazer o array aqui, volte no vídeo, tente novamente, ou então você pode simplesmente copiar cada uma das linhas a 10 milímetros de distância e fazer isso 40 vezes, tanto para colunas quanto para linhas, que vai dar certo também. Lembre-se de criar a camada de grid aqui, né? E de prender o cadeadinho. Então vamos lá, vamos fazer o nossa primeira peça, né? Utilizando os grids como ajuda. Vamos fazer essa daqui que é relativamente fácil, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é definir qual que é a vista frontal, a vista principal dessa peça. Qual que você acredita ser? Bom, se você respondeu que é o observador se localizando aqui e vendo a peça a partir daqui, você está correto. Então essa aqui vai ser a nossa vista frontal. Ela mostra uma forma mais característica da peça, enfim, tem mais informação sendo apresentada. Então vamos lá. Para desenhar então a vista frontal, a gente tem que ver qual que é a largura e qual que é a altura. Bom, a largura vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Então vamos ver como que a gente vai organizar isso daqui. Vamos voltar aqui no CAD. É 7 por 7, né? Então a gente pode fazer a nossa porção aqui superior, porque a gente já sabe que a vista principal vai ficar aqui, a vista lateral esquerda vai ficar aqui, e a vista superior vai ficar aqui em algum lugar. Então a gente sabe que é 7 por 7. Eu poderia fazer, por exemplo, vou voltar aqui para... Vou desenhar com linha auxiliar. Pode ser, vai ficar bem destacado. Vou vir aqui na ferramenta de retângulo e vou desenhar um retângulo aqui, ó, que tenha 70 por 70. Olha como o grid está auxiliando a gente. Então aqui está 80 por 80, aqui 70 por 70, aqui 70 por 70, aqui. Então aqui a gente já sabe que vai ficar a nossa vista frontal dessa peça. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de largura e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de altura. Tudo bem, certinho, beleza? Se a gente voltar aqui agora, repara só que a gente tem 2 de altura aqui, né? 2 unidades de altura. Então a gente vai ter uma reta, um plano inclinado que vai começar aqui, nessa distância de 2, e aqui a gente vai ter uma distância de 1. Então ele vai conectar 2 de altura com 2 de distância de horizontal, digamos assim, aqui em cima. Então você concorda comigo que essa inclinação a gente pode representar ela dessa forma aqui, ó. Clicando aqui no botão onde está o 2, no botão não, no grid onde está o 2. Por que eu estou com 2 grids aqui, meu Deus? Ah, tá. O grid que está o 2. Só que repara só que está meio confuso, tem 2 grids aparecendo. Isso é porque a nossa ferramenta de grid original do AutoCAD está ativada, tá? Eu posso desativar ela aqui para não ficar confuso.
Então, se estiver confuso para você, desativa a opção. Ele cria um grid automático para a gente também. Então, eu vou ter que conectar esses dois de altura com aqui, né, esse 1 de largura ou distância horizontal, assim. Posso dar um espaço para finalizar. Tá fácil, né? Tá tranquilo. Deixa eu voltar aqui na nossa peça, então, tá desenhado. E, obviamente, então, essa aresta aqui, por exemplo, e essa aresta aqui seriam inexistentes. Né? Então, a gente poderia já selecionar todo o desenho, todas as linhas envolvidas, usar o nosso velho amigo trim e tirar fora aqui e aqui também. Como a gente tem um grid lá atrás, está bem confuso, né? Porque, embora a gente não possa editar as linhas do grid, eles ainda estão sendo selecionados, digamos assim. Mas confia em mim que deu certo. Eu vou dar um espaço. Ele já fez um trim aqui. E repara que ele usou a linha de grid lá atrás como parte do trim. Ele entendeu como se fosse parte do trim. Mas tudo bem, a gente pode selecionar essa linha que restou e deletá-la. Bom, então a gente já tem a vista frontal feita. Falta só... Bom, a gente já tem a vista frontal feita e ela está numa linha contínua, né? Porque são as arestas visíveis. Então a gente pode já pegar essas linhas auxiliares aqui que a gente acabou de fazer e já jogar aqui, ó, na linha contínua. Tá certinho. Falta só a linha tracejada, né? Porque repara só, tem uma aresta aqui não visível, mas que a gente vai ter que representar. Aonde que essa aresta acontece? Ela acontece a 3 de distância a partir da lateral esquerda, né? Então, vamos contar os módulos aqui. 1, 2, 3. Então aqui assim ela vai subir e ela intersecta em algum ponto aleatório aqui na nossa linha inclinada. Então eu posso simplesmente selecionar aqui. Então eu posso vir aqui. Eu sei que vai ser uma linha tracejada, né? Então eu já posso até selecionar a minha linha tracejada. Deixa eu ver, tracejado. Vim aqui na ferramenta de linha e eu sei que ela vai começar a 3 de distância, né? Então 1, 2, 3, começa aqui e vai até aqui em cima, em algum lugar, até aqui, ó. O Snap já mostra pra gente. A gente pode clicar, confirmar, beleza. Tá lá, né? Essa linha tracejada não tá muito bacana, né? Deixa eu dar um LTS aqui, espaço, só pra ver uma coisinha. Ponto 5. Então, um pouco melhor. Uma coisa que a gente pode fazer, uma configuração que a gente pode fazer é vir aqui no Layer Properties e aqui no tracejado, no Line Type, seleciona aqui, vamos carregar um outro tipo de linha tracejada, talvez seja melhor, Load. Aqui, ó, ISO-Space. Acho que isso aqui tá mais bacana, vou dar um OK. Eu vou selecionar ela aqui, ó, ISO-Space, vou dar um OK. Pronto, tá melhor, né? Então, um tracejado um pouco mais agradável de se trabalhar. Então, beleza, essa vista frontal foi feita, tá correta, né? Tá corretinha assim. Agora a gente pode lidar com a vista lateral esquerda, por exemplo. E aqui a gente não vai ter que desenhar as linhas auxiliares, porque elas já estão sendo dadas, né, pelo grid. Então a gente pode simplesmente vir aqui no lado direito, por exemplo, e já marcar aqui como que seria se eu estivesse posicionado nessa posição aqui e vendo essa peça de frente. Eu viria um retângulo aqui embaixo, outro aqui e uma forma meio diferente aqui, né? Vamos fazer então primeiro os contornos da forma, os contornos da peça. Então ela vai ter 7 de altura, e vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de largura. Então 7 de altura, 9 de largura. Então vamos lá, vamos direto com a linha contínua aqui já. Vem a ferramenta de retângulo. Então ela vai ter 7 de altura, né? Vou pegar esse ponto aqui, ó. Um espaço, peguei esse ponto. Ela vai ter 7 de altura e vai ter 9 de largura. Aqui assim. Pronto. Já está feito, já está correto. Em seguida, o que a gente pode definir? A gente pode definir esses dois retângulos aqui, né? Esse aqui vai ter 2 de altura e 3 de largura, 2 de altura e 3 de largura. Então vamos lá. Seleciona o retângulo. Então vai ter um aqui, ó, 2 de altura, 3 de largura, assim. E aqui no lado, mesma coisa. Seleciona aqui, ligo aqui e tá lá. E agora só falta a gente definir esse retângulo aqui, que a altura ainda é desconhecida. Mas nós podemos pegar uma linha auxiliar, por exemplo. Vou pegar aqui, ativar a linha auxiliar. Acho o ponto onde está intersectando ali, né, esse plano em relação ao plano inclinado, que vai ser esse ponto aqui preciso. Ó. Clico aqui como base da minha linha auxiliar e arrasto para a direita, em algum ponto aqui, com o orto ligado, F8 ligado. Se ele estiver desligado, ele não vai dar certo, deixar o F8 ativado, né, o orto ligado. E agora que os snaps podem ser um pouco confusos, ó, porque repara só que eu estou clicando aqui, se eu clicar aqui ele já vai deixar uma linha meio torta, né? Então aqui talvez seja um momento que vale a pena desativar os snaps. Eu vou desativar momentaneamente e agora eu posso esticar essa linha aqui livremente. Estou contente com ela, dou um espaço. E antes de qualquer coisa eu já ativo de novo o snap para não dar nenhum problema depois. Então esse meu retângulo aqui, que a gente está vendo de frente aqui, ele vai ter essa altura marcada pela linha auxiliar.
A gente pode vir aqui simplesmente voltar lá na linha contínua, né? Pegar aqui um quadrado e tá lá. A gente pode desenhar esse quadrado utilizando a linha auxiliar, retângulo no caso, como referência. E agora a gente pode eliminar a linha auxiliar. E tá lá, a gente fez a vista frontal dessa peça. Certinho, né? E agora para finalizar, a gente pode fazer a vista superior da peça. Então vamos de novo aqui em linha contínua. Olhando de cima, a gente vai ver um retângulo, só que ele vai ter um vazado, né? Um quadrado vazado aqui. Então vamos fazer primeiro o contorno geral da forma. É uma sugestão que eu dou, sempre de repente tenta começar pelo contorno geral, depois a gente vai extraindo e acrescentando as arestas que forem necessárias, né? Então, tá. A gente já tem a largura da peça e a gente já tem o comprimento da peça, né? Se a gente pegasse essa peça aqui, ó, vou fazer um movimento hipotético aqui, não precisa fazer igual, tá? Só para te mostrar. E rotacionasse ela aqui, deixa eu só selecionar aqui, que eu fiz errado. Vou pegar aqui como... Se eu rotacionasse ela aqui, eu já teria a largura da peça, e aqui eu tenho o comprimento da peça, digamos assim, entendeu? Não sei se você entendeu, deixa eu pegar aqui, puxar aqui. Não precisa fazer isso que eu estou fazendo, tá? Só estou te mostrando como que seria. A peça aqui assim. Então a gente tem a largura e tem o comprimento, digamos assim. Vou dar um Ctrl Z aqui porque não é isso que a gente quer fazer. Então vamos lá. Vamos fazer então primeiro a peça vista de cima, então um retângulo, o contorno total dela, que vai ter essa largura aqui, que a gente já viu que é esses 9, né? Equivalente a esses 9. Então a gente vai começar aqui, por exemplo, para ficar o mesmo espaçamento, né, os 4. Então começa aqui esse retângulo. Então ele vai ter 9 de largura e esse comprimento ele vai ser igual a 7. Então a gente vem aqui 9, 7, está mostrando ali para mim, beleza. Vou clicar aqui. Tá lá então. A gente conseguiu reproduzir essa largura aqui, aqui, e esse comprimento aqui, aqui. Está funcionando certinho. O próximo passo é fazer esse retângulo do centro aqui, ó, esse quadrado do centro, que é 3 por 3, né? Que a gente vai fazer um furo, um vazado, digamos assim, na nossa peça. Então vamos lá. Seleciono o quadrado. Ele começa aqui, né? A 3 de distância dessa lateral e a 3 dessa. Então ele vai vir daqui até aqui. Ele tem 3 por 3. Clico, beleza. Agora eu já posso selecionar as linhas envolvidas, ó, e dar um trim para parar essas linhas aqui, porque essa aresta aqui, por exemplo, ela inexiste, né? Isso aqui é vazado. Então venho no trim, tiro fora isso daqui, tiro fora isso daqui, dou OK. Isso aqui eu simplesmente posso selecionar e deletar. Seleciono e deleto. Tá, beleza. O que falta para a gente representar aqui? Falta essa aresta superior, que ela está visível também, e ela vai ficar aqui, ó, alinhada com essa aresta superior. Obviamente a mesma peça. Então, a gente vem em uma linha, clica aqui, aqui, dá um espaço, e tá lá. A gente conseguiu fazer as vistas frontais, lateral esquerda e superior da nossa peça de uma forma correta. Essa peça aqui é bastante fácil, bem tranquila, não tem muito segredo, ainda mais com grid facilita bastante a nossa vida. As próximas vão ser um pouquinho mais complexas. Antes de passar para a próxima peça, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode copiar esse grid, porque a gente vai utilizar ele mais vezes, né? Como que eu vou fazer isso? Agora a gente vai começar a tirar proveito do fato de a gente estar desenhando em layers, tá? Então a gente vai ver a organização em layers brilhar. Eu vou habilitar aqui a opção de layers e vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que o nosso grid ele está bloqueado, está travado e ele está ativo. Se eu clico aqui, ele some, lembra disso? E se eu clicar então em cima dos outros layers, por exemplo, do zero, linha auxiliar, linha tracejada e tal, todos eles começam a sumir. Ó. Repara que o tracejado que eu desabilitei sumiu também. Se eu clicar em cima da contínua, ele vai sumir também, vai desaparecer também. Mas ele vai pedir assim, dar uma mensagem, porque é o layer atual que a gente está lidando, né? Que é o layer contínuo. Então ele vai falar assim, o layer atual que você está selecionado, ele vai ser desligado, entre aspas. Você tem certeza disso? Se eu clicar aqui, Turn the current layer off, ele vai continuar e vai desligar. Não tem problema, ele só está lembrando a gente que o layer que a gente está atualmente selecionado está sendo desligado. Só isso que ele está fazendo. Se eu quisesse colocar aqui no grid, só para a gente evitar qualquer tipo de erro, poderia ser também. Mas não vai dar erro nenhum, ele só está te avisando disso. Aí beleza, agora a gente só tem no nosso desenho só o layer do grid ativado. Se a gente voltasse aqui, ativasse de contínuo, olha, já ia ficar ativo. Se eu ativasse o zero,
Já ia mostrar as pranchas que a gente tem lá e tudo mais. Beleza, né? Tranquilinho, não tem muito segredo. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou desabilitar, vou desbloquear, digamos assim, o meu grid. Então eu vou clicar no cadeadinho para abrir o cadeadinho. E agora o meu grid está disponível para ser selecionado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um bloco desse grid, porque daí a gente pode repetir ele várias vezes. Então eu vou selecionar todas as linhas do grid, que nem a gente fez lá quando a gente criou o bloco da prancha, por exemplo. Vou lá dar o comando de bloco, né? Você deve lembrar, que é vir aqui em cima, apertar lá em cima desse botão. O próximo passo daí é dar um nome para o bloco, então aqui vai ser grid. Especificar um pick point, né, que é o ponto de pegada, digamos assim, que pode ser esse canto inferior esquerdo. Feito isso, eu posso dar um OK. E pronto, transformei esse grid aqui em um bloco. E a vantagem disso é que aqui eu consigo inserir vários blocos de grids. Então, agora se eu vou ativar tudo de novo, né, as minhas linhas, essa aqui, todas elas vou deixar ativas. E agora se eu quiser aqui inserir um novo grid, eu venho aqui, inserir, grid, vou colocar um grid aqui do lado, porque a gente vai usar ele para fazer o próximo desenho. Eu vou colocar ele bem junto aqui, ó, do grid atual, para ficar um grid único quase. Eu acho que eu vou dar uma separada, eu vou selecionar esse grid que eu acabei de selecionar e vou dar um move para a direita aqui, sei lá, uns 100 mm, só para dar uma diferenciação. E beleza, agora eu posso voltar a bloquear meu grid. Então eu vou clicar aqui no cadeado, fechar ele de novo, está bloqueado. E tá lá, agora a gente tem novamente um grid pronto para a gente poder desenhar. Então vamos para a nossa peça. Essa peça aqui ela tende a gerar uma certa confusão. Por quê? Porque você repara só, por exemplo, aqui a altura dela nessa face da frente, que a gente pode falar que é a face frontal até, tem 2 blocos de altura, aqui 3. E repara que aqui atrás ele muda, né? Então aqui deixa de ser 2, aqui passa a ser 4. E essa alturazinha aqui desse volume do meio também passa a ser 2. E outra coisa que gera uma confusão é que aqui, ó, essa largura em relação a esse vinco que ela tem, aqui na frente é 2 e aqui vira 1. Então tem uma certa transformação que acontece aqui. Então o segredo para conseguir fazer essa peça é marcar os pontos, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é tentar enxergar qual que é a frente, né, qual que é a parte frontal da peça, que vai ser representada primeiro. Eu acredito que é melhor a visão, né, a vista frontal que seria mais adequada para a gente seria se posicionar aqui nessa parte e enxergar a peça a partir daqui. Então a gente pode definir isso como sendo a vista frontal. Qual que é o próximo passo? Tentar ver o contorno dessa peça. Né? Então vamos ver. De largura ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largura. E de altura ela vai ter, ó, se eu contar aqui na frente vai ter 3 só, mas a gente tem que contar a altura máxima, que é lá atrás. Então tem 6 de largura e 1, 2, 3, 4 de altura até aqui, 5, 6. 6 por 6. Então a gente pode começar fazendo um quadrado de 6 por 6. Então eu venho aqui, seleciono lá meu layer de linha contínua e vou fazer um quadrado de 6 por 6. Ou 60 por 60 para ser mais preciso. Eu vou começar aqui, por exemplo. Vou achar 6 quadradinhos. Então aqui eu sei que está com 6, aqui está com 6, 6 e 6. Aqui. Cliquei, graças ao meu grid, graças aos snaps, foi bem fácil de fazer, não precisei digitar medida nenhuma. Então aqui a gente tem o contorno, digamos assim, da peça. Porém, não é o contorno correto ainda, porque se a gente for para pensar, aqui no topo, ó, a gente tira 2 quadrados, e aqui no topo a gente vai ter que tirar 2 também. Então é como se eu tivesse que fazer uma linha aqui, ó. Tá? Então eu posso até fazer, se quiser. Vou vir aqui no comando de linha. Então eu faço aqui, até aqui, até aqui. Estou contente, aperto espaço. E como é uma peça simétrica, a gente pode pegar essas duas linhas que a gente acabou de fazer, usar o comando de mirror, de espelhamento, achar o centro aqui, que no caso está bem fácil de achar o nosso eixo, né? E desenhar esse eixo. Não quero apagar o objeto fonte, e está lá. Uma coisa que a gente poderia fazer agora é parar essas arestas já, né? Então eu vou parar. Ops. Então vou selecionar todas as linhas envolvidas, vou utilizar o comando de trim, vou eliminar aqui, aqui e aqui. Então a vista frontal, digamos assim, o perfil, pelo menos, né, da vista frontal já está concluído. Agora a gente tem que trabalhar nas arestas visíveis. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma aresta visível, essa aqui é visível, essa aqui é visível, essa aqui é visível, essa aqui é visível. Aqui está fácil, né? Então, a 2 de altura eu vou ter que fazer uma aresta com 2 de largura aqui e vai ter que ser simétrico no outro lado. Então a gente vai fazer isso. Posso vir aqui, a 2 de altura. 2 de altura é mais ou menos aqui assim, né? 1, 2, aqui. Tem que vir 2 para o lado. Posso dar um espaço, que tá feito, né? E aqui no lado direito, no lado
No lado direito, mesma coisa. Vai até aqui e fechou. Tá feito. Beleza. Aí aqui quando ela acaba essas linhas que a gente acabou de fazer, ela sobe 1 de altura. Então a gente pode fazer essa subidinha. E depois ela se conecta em cima, né? Então vamos fazer aqui. Linha. Daqui até aqui. Espaço. Daqui até aqui. Espaço. Fechou? E aqui eu já posso aproveitar e conectar as duas, né? E dar um espaço para completar o comando. E tá lá, ó. Então essa peça que a gente consegue enxergar está sendo representada em vista aqui, com as arestas, com o tipo de linha correto. Qual que é o próximo passo? Está bem fácil agora, né? É simplesmente conectar esse ponto até esse ponto aqui, esse ponto até esse ponto aqui, e fazer o mesmo do outro lado. Tranquilo, né? Então eu vou ter que conectar esse ponto até esse ponto aqui, e esse ponto até esse ponto aqui. Então seleciono a linha, venho aqui, conecto com esse, beleza? Venho aqui, conecto com esse, beleza. Como é uma peça simétrica que vai ser espelhada, a gente pode selecionar as duas linhas que a gente acabou de fazer, essa e essa, vir aqui no Mirror e desenhar o nosso espelho. Dá um espaço para confirmar. E tá lá, ó. A gente já fez a vista frontal da nossa peça. Então é uma peça que pode gerar uma certa confusão, mas na realidade ela é bem tranquilinha de fazer, bem facilzinha, né? É só prestar atenção em fazer de repente o contorno dela antes, fazer o que está visível e depois tomar cuidado na hora de ligar essas arestas. Bom, a gente tem então uma vista frontal. A gente pode partir agora, de repente, para essa vista lateral esquerda aqui, ó. Então essa vista lateral esquerda ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largura. Né? 6 de largura. E vamos se preocupar com a largura por enquanto. Então, alinhado aqui, ó, com essa peça, a gente vem, pega algum espaço aqui para a direita. A gente pode começar essa peça aqui assim, por exemplo. Então a gente vai desenhar uma linha que tenha 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui. E tá lá. Nossa primeira linha está representada. A gente pode fazer essa linha aqui vertical de 2 de altura. Então vamos lá. Esse aqui até aqui. Beleza. E essa aqui que tem 4. Então vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4. Repara só que coincidência, que não é uma coincidência, né? Esse ponto bate com esse, e esse ponto bate com esse. Óbvio, né? Lógico. E o que a gente pode fazer agora? Conectar esse ponto a esse. Eles estão conectados, então vamos fazer isso aqui no desenho. Esse ponto conecta nesse. Beleza? Então essa face já está desenhada. Falta desenhar essa outra face aqui. Essa outra face aqui é fácil, né? Eu tenho que subir 1 aqui na direita, então vamos fazer isso já. Pego a linha, subo 1 para cá, dou um OK, um espaço. E agora, a altura do de trás, a gente pode até pegar daqui, ó. Vai ser aqui, né? Vai ser esse ponto aqui, mas a gente pode confirmar. Então tem 1, 2, 2 de altura. Então aqui vai ter 1, 2, 2 de altura. Beleza, é ali mesmo. Então conecto aqui até aqui, dou um espaço. E agora para finalizar com chave de ouro, a gente tem que conectar esse ponto até esse ponto. Ou seja, esse ponto até esse ponto. Faz sentido? Esse até esse. Então vamos lá. Linha, daqui até aqui, dá um espaço e voilá. Tá feitinho, tá pronta a nossa peça, sem muito segredo. Tudo bem? Agora a gente vai fazer a vista superior, que está faltando aqui para a gente concluir os desenhos, as vistas dessa peça. Também bem tranquilo. Eu vou aproveitar essa distância aqui, ó, deixa eu até fazer um arco aqui só para você ver essa distância acontecendo. Deixa eu colocar na linha de... Você não precisa desenhar, tá? Eu só estou te mostrando que está acontecendo isso. Linha auxiliar. Vou fazer um arco aqui a partir do centro. Então aqui é o centro. Aqui, aqui, aqui. Então é como se eu rebatesse essa forma para cá. Tudo bem? Tá, então deixa eu voltar aqui na linha contínua. Deixa eu pegar aqui meu comando de linha. Então eu vou fazer essa linha, essa aresta traseira aqui, ó, que está lá atrás. Então imagina, se eu esticar essa linha aqui, ó, ela vai daqui até aqui. Se eu fizer uma linha paralela aqui no outro lado, ela começa aqui e vai terminar aqui, ó. Então a gente está desenhando, na realidade, essa linha aqui de trás, ó. Que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de largura. Que justamente é essa mesma largura aqui, né? A gente poderia utilizar isso aqui como linha guia. Então vem aqui no comando de linha. Então vai ser 6 de largura, que é isso daqui. Tá, beleza? A gente pode fazer aqui o comprimento, né? Que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Que é esse mesmo comprimento daqui. Se a gente fosse rebater, ó, deixa eu pegar aqui, selecionar a minha linha auxiliar. Deixa eu pegar um arco aqui só para deixar isso bem claro. Vem daqui, ó, tem que vir 6, né? Então se a gente fosse rebater seria mais ou menos aqui assim, ó. Repara só. Vai coincidir, né? Porque aqui a gente vai ter 6 de comprimento e equivale a essa lateral aqui, que são esses 6 de comprimento. Tá dando para entender?
Então vamos lá. Então visto de cima vai ser um quadrado, né, a nossa peça. Pelo menos o contorno dela. Repara aqui que eu fiz na linha errada, né? Eu fiz com a linha de linha auxiliar. Eu posso selecionar essas linhas que eu quero mudar para a linha contínua, seleciono elas, venho aqui no meu layer, jogo na linha contínua e está lá. Vou dar um ESC, repara que só por padrão. Eu estou com um layer de linha auxiliar ativo, eu vou mudar para o layer de linha contínua. E agora eu posso terminar de concluir, né, o desenho. Então, visto de cima, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar, aqui vai ser quase como se fosse um trapézio, vai ser um trapézio, aqui vai ser um trapézio, aqui vai ser um trapézio. Vamos fazer os trapézios das laterais primeiro, depois o que sobrar vai ser o trapézio do centro, né, no fim das contas. Então esse trapézio da lateral aqui, por exemplo, ele vai ter 2 de largura aqui e 1 aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a nossa linha e fazer justamente isso, ó, conectar aqui até aqui. Faz sentido? Ó, se a gente pegar aqui em cima, até fica alinhado certinho, né? Essa linha de trás equivale, esse ponto aqui dessa linha de trás equivale a essa aresta aqui, esse ponto equivale a essa aresta aqui, e está feito. A gente fez esse primeiro trapézio. O trapézio do lado oposto pode ser feito com um mirror, porque é espelhado, uma peça simétrica. Então seleciono a linha, o que eu quero reproduzir, que eu quero espelhar. Desenho aqui meu eixo central, que pode ser aqui, por exemplo. Dou um espaço para confirmar, porque eu não quero apagar minha fonte, e está lá. Então em 2 linhas a gente já resolveu esse desenho da vista superior da peça. Então aqui a gente já tem esse trapézio daqui, o trapézio central e o trapézio da esquerda. Seria o que a gente veria, né, se a gente tivesse posicionado acima da peça, visto de cima, a gente teria um trapézio aqui, um trapézio aqui e um trapézio no centro. Então a gente conseguiu concluir com sucesso essa peça. E agora nós vamos concluir nossos 3 exercícios com o mais difícil de todos, na minha opinião, que é esse daqui. Esse aqui é um pouco mais difícil porque ele causa uma certa confusão se você não enxerga o prisma no qual essa peça está inserido. Quer ver? Vamos pensar o seguinte. Como que você faria essa peça? Como que você desenharia as vistas dela? Se você está se perdendo, se você está achando difícil, imagina que existe uma caixa que envolve essa peça. Ficou um pouco mais fácil, né? Imagina que tem uma caixa que ela pega essa extremidade aqui, nas laterais, e as faces opostas aqui da caixa, elas vão pegar justamente essa pontinha aqui. Ó. A gente tem que achar o meio. Então, o meio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meio é aqui. Ó. Então, a face lateral dessa caixa vai estar aqui e a outra vai estar lá no fundo. Repara como fica mais fácil. Porque a gente pode assumir agora que essa peça está contida numa caixa que teria de comprimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 até aqui. E é uma peça simétrica, né? Então 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lá atrás, ó, aqui atrás está a outra extremidade. Então ela tem 16 de comprimento por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de largura. E a altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Beleza, então a gente consegue fazer caber, digamos assim, essa peça numa caixa que tem 8 por 8 por 16. Concorda comigo? Fica bem mais fácil, né? Porque depois é só desbastar a peça, né? Tirar as partes que não interessam e assim a gente vai formando o desenho. Então o que a gente pode agora assumir como sendo a vista frontal da peça? Eu diria que dá para se manter aqui, ó, dá para manter o observador aqui e encarar essa face da caixa que contém a peça e a peça por si só, como sendo a vista frontal. Né? A vista frontal, desculpa, eu falei lateral, mas é frontal. Então a vista frontal seria aqui. Então na vista frontal eu estaria vendo uma caixa que tem 8 de altura e 16 de comprimento. Vamos reproduzir isso no desenho aqui? Então tá, deixa eu só apagar essa linha auxiliar que eu tinha feito no outro desenho anterior, só para ficar com um desenho simples. Então a gente pode vir aqui no nosso insert, a gente vai inserir um grid novo, que pode ficar aqui do ladinho, ó, aqui por exemplo. Posso só selecionar esse bloco de grid que a gente acabou de inserir, mover ele para a direita, sei lá, 100 milímetros, desse jeito. E para só que a gente inseriu esse grid novo no layer contínuo. Embora as linhas pertençam ao outro layer, a camada de grid, a gente sempre que a gente inserir o bloco, ele vai ficar no layer que está ativo, que é no layer de linha contínua. Então a gente pode corrigir isso selecionando então, o bloco que a gente acabou de inserir de grid e mudando ele para a camada de grid aqui. Beleza? Então agora a gente dá um ESC e ele já está que nem os outros nas camadas corretas. Então o que eu falei lá sobre a peça?
ela está contida numa caixa que tem 8 de altura e 16 de comprimento. Então a gente pode fazer isso. Vamos lá aqui no nosso AutoCAD. Vamos pegar a ferramenta de retângulo. Então esse retângulo vai ter 8 de altura aqui e 16 de comprimento. Vamos ver, 16 aqui. Então tem 8 por 16. Então eu poderia digitar aí 160,8,80, quer dizer, mas como eu já tenho o grid aqui com os snaps ativos, eu não preciso fazer isso, eu só desenho. Então, a caixa que contém a nossa peça, pelo menos da vista lateral, vendo pela vista lateral, já está correta, já está precisamente desenhada. O que a gente precisa fazer agora? Vamos começar a desenhar as coisas mais fáceis primeiro. Então, se a gente reparar, existe quase que um retângulo, que aqui ele vira um T, assim, uma espécie de T, mas a gente pode assumir que existe um retângulo aqui, que a gente pode representar ele facilmente, né? Esse retângulo vai ficar deslocado em relação à face lateral, por exemplo. Então, o ponto extremo da lateral esquerda está aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de distância da esquerda. Beleza. Então, eu vou pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ele começa aqui. E ele vai ter quanto de largura? Deixa eu ver aqui rapidamente. 1, 2... Tá, 2 de largura. Então, ele vai ser isso aqui, Concorda comigo? É isso, né? Então, vendo esse retângulo de frente, ele fica dessa forma aqui. Obviamente, ele não é um retângulo, né? Ele é como se fosse um T. Então, aqui na metade dele, eu vou ter a mesma largura dele saindo para a esquerda. Eu posso fazer isso muito facilmente, né? Então, descendo 3, eu tenho que fazer essa linha que vai estar horizontal no meu desenho. E descendo mais 2 também, eu vou ter que fazer essa linha que vai estar horizontal no meu desenho. Então, eu venho aqui, vou selecionar o comando de linha. Então, 1, 2, 3. Aqui eu posso fazer essa linha horizontal no meu desenho e ela vai até o final. Desse jeito aqui. E aqui, descendo mais 2, que eu tinha falado, faço a mesma coisa, vem até o final. E está lá. Então, agora eu estou vendo essa parte aqui também. Então, essa parte, elas estão unidas. Elas estão unidas. Então, essa aresta que eu tenho aqui desenhada, ela não existiria na realidade, né? Isso aqui, esse trecho não existe. Então, eu posso apagar ele. Então, eu vou selecionar as linhas envolvidas e eu vou usar o meu comando de aparar, trim. Então, eu tiro isso daqui e fechou. Estou feliz com o meu resultado, aperto espaço e está lá. Ficando legal. Tá, essa aresta aqui, essa aresta aqui, essa aresta aqui e essa aresta aqui não existem, né, no meu desenho. Isso aqui é como se tivesse um cubo aqui que tivesse sido tirado daquela minha forma inicial, daquela minha caixa inicial de 8 por 8 por 16. Então eu também posso fazer uma parada aqui. Posso selecionar todas as linhas envolvidas e dar de novo o trim. Então eu posso eliminar essa linha aqui, essa e essa. Estou feliz? Aperto espaço. E aparentemente está correto, né? Aqui a gente vai ter arestas ocultas, né? Que vão ser representadas por traços depois, mas a gente vai lidar com isso depois. Agora a gente vai dar conta de resolver esse lado aqui. Esse lado aqui é um pouco mais complexo. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Você repara só que tem um círculo aqui, né? Tem um círculo no meio da nossa forma e ele está bem centralizado. Como que a gente faz para desenhar um círculo? A gente tem que achar o centro do círculo. Então tá fácil, né, para a gente achar o centro do círculo. O centro é onde a gente pode se basear pelos quadrantes aqui. Então tem um quadrante que está aqui, tem um quadrante que está aqui. Ou seja, o centro está aqui, concorda? Nesse ponto aqui. Porque esse ponto aqui ele tem 2 de distância até aqui, tem 2 de distância até aqui, 2 até embaixo e 2 até o resto do círculo que está oculto aqui por essa parte da peça. Então o centro está aqui. Então é só achar a coordenada desse centro que eu consigo fazer meu círculo. Então o centro do meu círculo está deslocado 1, 2, 3 em relação a essa aresta e está deslocado 1, 2, 3, 4 em relação ao topo. Faz sentido? Vamos ver aqui. O centro está deslocado aqui. 1, 2, 3 em relação a essa aresta. Então tá 1, 2, 3. Ele está aqui nessa linha. Ele está bem no meio, né? Ele está 4 para baixo. 1, 2, 3, 4. Aqui, Aqui é o meu centro. Esse ponto é o meu centro. Então aqui que eu vou vir com minha ferramenta de círculo, selecionar ela. Aqui que eu vou deixar definido como meu centro. E agora eu só preciso especificar melhor qual que é o diâmetro do meu círculo, né? Qual que é o raio do meu círculo. Que é 2, né? 1, 2. 2 é o raio. Então eu posso voltar aqui. 1, 2. Confirmo, tá lá. Então já fez o círculo de uma forma correta. Tá, agora para finalizar isso aqui, só falta fazer o arco. Porque esse círculo é como se ele tivesse uma linha com um raio um pouco maior aqui fora, né? E que vai fazer aquele arco que a gente pode observar aqui, Esse arco aqui. O centro desse arco, se a gente reparar, é o mesmo do centro do círculo,
Porque se eu pegar aqui é o centro do círculo, for para a direita, vai ter 1, 2, 3, 4 espaços. Se for para cima, vai ter 1, 2, 3, 4 espaços. Se for para baixo, vai ter 1, 2, 3, 4 espaços. Então, eu sei que o centro desse arco externo ele é igual ao mesmo ponto que o meu círculo, né? Então tá fácil de resolver isso aqui. Eu posso resolver de infinitas formas. Sério mesmo, de infinitas formas. Quer ver? Eu vou te mostrar várias possibilidades. Eu poderia fazer, por exemplo, um outro círculo que teria esse raio de 4, né? Então, defini o centro aqui, eu sei que é o mesmo. Faço aqui, agora faço os trins, né? Aparo, tiro essa linha aqui, tiro essa parte do círculo aqui e tiro essa linha aqui, daria certo. Vou dar um Ctrl Z porque tem mais formas ainda. Eu posso usar o offset, então lembra do offset? Eu seleciono o offset. Aí eu posso digitar aqui a distância que eu quero fazer esse offset. Então esse círculo externo ele vai estar a 20 de distância do círculo interno. Então eu posso digitar aqui, ó, 20. Eu poderia selecionar então o meu círculo interno e fazer esse offset. E depois fazer a mesma coisa de aparagem, né? Aparar as rebarbas. Funcionaria também. E eu vou utilizar como solução o arco. E aí é o seguinte, eu tenho também, posso utilizar várias formas de arco. Eu vou utilizar aquela que vai pelo centro, porque eu acho que é a forma mais que eu me sinto mais confortável, mas eu poderia vir nessa de 3 pontos aqui, por exemplo. Eu vou mostrar primeiro a do centro e depois eu mostro a de 3 pontos. Então a de centro, ó, centro, start, end. Então vamos lá. Centro, defino o centro do arco, que é aqui. O começo, que pode ser tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Se for aqui em cima, aqui seria o fim. Se for aqui embaixo, aqui seria o começo e aqui seria o fim. Só que como o arco ele cresce no sentido anti-horário, o começo certo é para ele ser aqui, então. Né? Ele começa aqui, e ele vai subindo no sentido anti-horário até chegar aqui, que aqui seria o fim. Eu posso confirmar e tá lá, tá feito o meu arco também. Também dá certo. Eu vou deletar porque agora eu vou mostrar um outro arco aqui que pode ser utilizado, que é esse de 3 pontos. Isso aqui também é bem fácil, né? Eu sei 3 pontos desse arco. Eu sei que o arco passa por aqui, sei que o arco passa por aqui, e sei que ele passa por aqui também. E também deu certo. Ou seja, várias formas de chegar à mesma solução. Eu vou manter essa solução aqui, essa forma aqui como solução correta. A única coisa que eu vou fazer agora é selecionar todas as linhas envolvidas aqui nesse canto e usar o comando trim para aparar as rebarbas. Então eu vou parar aqui, vou aparar aqui e aqui também. Estou contente, aberto espaço e está lá. Está feito a vista frontal da minha peça. Olha só. Bacana, né? Tá, completinha, só falta aqui na realidade, tem esse círculo aqui, e esse círculo, se a gente for parar para reparar, o centro dele está aqui, ó. Então ele fica a 3 de distância desse bloco central, e ele fica a 4 em relação à lateral. É quase como se fosse esse mesmo círculo, só que ele fosse girado 90 graus, né, no outro sentido. Bom, bem fácil da gente resolver isso aqui. Eu vou selecionar a linha tracejada. Então, o diâmetro dele vai ocupar, ó, daqui até aqui. O diâmetro dele... Não, peraí, vamos só confirmar. Não, vai daqui até aqui, né? O diâmetro dele é 4,40, que nem esse daqui, e começa a 10 de distância dessa peça central. Então, por exemplo, eu poderia marcar com uma linha aqui, ó, como sendo uma das linhas ocultas. E aí depois a outra linha oculta vai ficar a 4 de distância para a esquerda para marcar o diâmetro do círculo. Então seleciono aqui o comando de copy, por exemplo, com a minha linha que eu acabei de fazer selecionada também. E arrasto aqui, ó, 40 de distância para a esquerda. Estou contente, estou feliz, aperto espaço e está lá. Então agora sim, agora está finalizada a nossa vista frontal dessa peça. Beleza. Vamos para a vista superior primeiro. Depois a gente passa para a vista lateral esquerda. Então essa peça aqui ela tem um certo grau de complexidade, né? Não é tão evidente assim, mas está vendo que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui para fazer a vista superior? É fazer a caixa na qual a peça está contida. Então eu venho aqui na minha opção de linha contínua. Eu sei que essa caixa, ó, com base nos alinhamentos que o grid me proporciona aqui, ele vai ter essa largura aqui. Ó. Eu sei que ela vai ter, porque está alinhado com o grid aqui de cima. Concorda comigo? Então agora eu só preciso achar a largura dessa caixa. E na realidade a largura dessa caixa eu já tenho também. Porque eu tenho os desenhos aqui. Ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu sei que essa largura é 8. Então vamos fazer aqui 160 por 8. Está aqui, né? Eu já tinha falado antes no começo que essa peça estaria contida numa caixa de 8 por 8 por 16. Né? Então não tem erro. Bom, vamos lá. Visto de cima, o que está acontecendo? É quase como se fosse espelhado esse meu desenho, né? Tá achando que não? Não, então acompanhe aqui. O que eu vou ver? Eu vou ver essa aresta aqui contínua.
Então, alinhado aqui com essa aresta, eu vou ter essa aresta contínua. Essa é a primeira coisa que eu consigo ver lá de cima. Concorda comigo? Sim, né? Eu vou conseguir ver também uma linha que vai até 1, 2, 3 de distância aqui. Vou ver uma linha simétrica do outro lado que vai até 3 de distância aqui. E essa linha vai até o final lá, né? Abre como se fosse um T até o final, até a extremidade da nossa caixa imaginária. Então a gente pode selecionar o comando de linha, vem até aqui, comando de linha, vem até aqui, e tá lá, né? Repara que tá bem parecido com isso daqui. A gente pode dar um trim agora, aparar essas arestas que não existiriam na vista superior. Então eu selecionei todas as linhas envolvidas, TR, ou vim aqui no trim. Apago isso aqui, apago isso aqui, apago isso aqui e apago isso aqui. Confirmo e tá lá. E agora, repara que esse lado ficou igualzinho a esse lado aqui, e esse lado aqui, por consequência, vai ser igualzinho a esse aqui. Então a gente pode usar a mesma lógica que a gente utilizou aqui para fazer aqui. Então a vista superior vai ser igualzinha, né? Essa peça é quase como se fosse simétrica, só que ela é torcida, digamos assim, no eixo, essa parte. Bom, então eu sei que o centro desse círculo, vamos começar pelo círculo, ele fica a 1, 2, 3 de distância em relação à aresta e fica bem no centro da nossa peça. Então vamos pegar aqui a ferramenta de círculo já. Então ela fica 1, 2, 3 de distância em relação a essa aresta e fica bem no centro aqui, ó. 4 para baixo, 4 para cima, bem aqui. E esse círculo ele tem 2 de raio. Então vem até aqui. Tá lá, ó, bem simples, não tem segredo nenhum. E agora para finalizar, para fazer esse arco aqui, eu vou utilizar o offset, né? Então seleciono a ferramenta de offset, digito aqui a distância que eu quero, que é 20, um espaço. Seleciono meu círculo, clico em qualquer ponto, porque ele já está com a distância fixa, né? E está lá. Estou contente, aberto espaço. E agora a gente tem que fazer umas aparagens, né? Então vou selecionar todas as linhas envolvidas. Vou aqui no trim. Então eu tenho que eliminar essa linha aqui, essa aqui. Que mais? Essa aqui tem que eliminar. E essa aqui tem que eliminar também. E essa aqui também, né? E tá lá, ó. Aperto espaço, finalizei o comando. Então a nossa vista superior já está bem encaminhada. A gente só tem que fazer essa aresta invisível, né? Com a linha tracejada. A gente pode até aproveitar essas linhas aqui, ó. A gente sabe que esses dois círculos têm o mesmo diâmetro, então eu vou selecionar essas duas linhas aqui e vou copiá-las para cá, para o meu desenho novo. Eu sei que ele fica, ó, esse círculo ele fica a 1 de distância em relação a essa aresta aqui, então eu colo aqui e fechou. Aperto espaço, está feita a minha vista superior dessa peça. Agora, para finalizar com chave de ouro, a gente vai fazer a vista lateral esquerda, ou seja, o observador está aqui. O que ele vai enxergar? Ele vai enxergar um quadrado de 8 por 8. Isso ele vai enxergar com certeza. Então vamos fazer esse quadrado de 8 por 8. Vou pegar a ferramenta de retângulo, vou aproveitar o alinhamento aqui de cima já e fazer. Pode ser 1, 2, 3, 4, pode ser aqui, ó. Eu vou fazer esse quadrado de 8 por 8. Então a minha vista lateral esquerda vai ficar contida nesse quadrado. Em seguida, o que eu consigo enxergar aqui, vendo daqui? Eu consigo enxergar um retângulo que tem toda a extensão desse quadrado e 2 de altura e fica bem centralizado, né? Então fica 3 para baixo, 3 para cima, com 2 de altura. A gente pode fazer isso, né? Então eu venho aqui com a minha linha, 3 para baixo, aqui, ele pega toda a largura. E aqui, mesma coisa, pego a linha de novo, comando de linha de novo, daqui até aqui, e tá lá. A gente conseguiu fazer mais uma aresta visível. E, em tese, em termos de arestas visíveis, seria isso, não tem mais nenhuma aresta que a gente poderia fazer. No entanto, existem as arestas invisíveis. Quais seriam elas? Bom, primeiro, essa aqui referente a esse círculo aqui do meio, né? Então a gente pode fazer ele, a gente pode até aproveitar essas linhas aqui tracejadas que já existiam previamente e copiá-las. Então vou selecionar as duas, copiar. Vou copiar com base no centro dela, que eu sei que o raio dela é 2, então aqui vai ser o centro, porque tem 2 para a direita e 2 para a esquerda. Eu vou trazer bem no centro aqui, ó, do meu desenho. Concorda comigo que faz sentido isso? Porque ele está bem centralizado, né? Então ele está centralizado, tem 2 para a direita, 2 para a esquerda, e o raio é 2, 2. Então tem 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, tá certinho, é isso aí. Então essas arestas invisíveis aqui a gente já deu conta. Mas repara só que aqui atrás vai ter uma também, ó, e aqui vai ter outra. Então a gente tem que representar essas arestas invisíveis também. E elas basicamente ocupam toda a altura da peça, quase como se fossem essas aqui que a gente tem visíveis, só que torcidas, digamos assim, 90 graus e invisíveis. Então a gente seleciona aqui o layer de linha tracejada, vamos em Line,
Então aqui, ó, 3, 1, 2, 3, aqui vai ter essas arestas invisíveis aqui. E aqui, ó, 1, 2, 3, aqui vai ter também as arestas invisíveis aqui. Tá parecendo estranho? Mas não estranho porque tá certinho, é isso aí mesmo. E tem mais duas arestas invisíveis que a gente precisa representar. Essa daqui, ó, que define a extremidade desse círculo, desse cilindro, e essa aqui de baixo. Então, a 2, ó, a partir do topo, a gente vai descer 2 e vai fazer uma aresta invisível. A partir da base, a gente vai subir 2 e fazer uma aresta invisível. Então, a gente vai vir aqui, ó, a partir do topo, a gente desce 2. Então, aqui, nesse ponto aqui é para ter uma aresta invisível. E aqui, a partir da base, a gente sobe 2. Aqui vai ter uma aresta invisível também. Desse jeito aqui. Parece estranho? Parece, mas é assim mesmo. A gente pode dar um LTS, espaço, para, de repente, brincar com a escala do tracejado, ponto 3, assim, para ficar um pouco mais suave. Mas é isso aí, o desenho é esse aí mesmo, tá bom? Então a gente concluiu as 3 vistas dessa peça, né? De todas as peças, na realidade, vistas frontais, superiores e laterais esquerda, com a ajuda do nosso grid aqui. Aí, obviamente, se a gente quisesse, a gente poderia novamente vir aqui no... Primeiro a gente vai selecionar o layer 0, de repente. A gente vem aqui em Insert, inserir blocos. Então posso inserir 3. Vou inserir 3 folhas A4. Vou pegar aqui. Inserir mais uma. Ops, inseriu aqui. Beleza? E se eu quisesse, eu poderia então selecionar agora todos esses desenhos aqui e criar uma cópia deles e trazer para a folha 4. Poderia fazer isso. Aqui ele vai ficar um pouco maior que a folha 4, mas na realidade. Talvez aqui você pudesse pegar uma folha 3, pudesse desenhar uma folha 3 e jogar os desenhos dentro deles. Inclusive, se você quiser fazer isso, é um desafio que eu lanço. Faça as folhas 3, provavelmente se você fez o desafio lá no começo de fazer as folhas, você deve ter. E coloca, né, os desenhos dentro. Ou eu poderia fazer diferente, poderia inserir aqui uma folha A1 mesmo e colocar todos os desenhos juntos. Ó. E agora eu consigo pegar esse daqui, criar uma cópia aqui embaixo. Então eu vou pegar um ponto central aqui deles. Vou desativar meu Word, meu F8, só para... Então aqui poderia ser uma cópia. Aqui poderia ser também. Vem copiar. Pode ser aqui. Não estou muito preocupado com precisão nesse momento. Aqui também. Gerei uma cópia. E tá lá os desenhos limpinhos. Aqui ficou meio encavalado, né? Eu vou deixar um pouco para baixo aqui. Deixa eu dar um ESC. Eu posso pegar esses três desenhos e de repente organizar dessa forma aqui. Ó. Faço... Ops, esqueci de uma linha. Seleciono isso daqui, vou movê-los aqui para baixo de repente. Vou selecionar todas essas linhas aqui dessa segunda peça, essa primeira peça na realidade. Vou movê-las aqui assim, mais ou menos. E aí aqui eu posso dar um jeito de organizar melhor. Enfim, da forma que eu quiser, né? De repente eu faço mais para cima, assim. O meu desenho, aqui assim. Consigo organizar melhor meu desenho numa prancha. É uma possibilidade. Aqui eu poderia complementar as informações necessárias. Tudo bem? Então, com o grid, obviamente, fica bem mais fácil. Mas acho que a lição fundamental aqui é conseguir visualizar uma peça em perspectiva e conseguir entender a caixa, né, imaginária que essa peça ficaria contida. Assim você consegue achar as arestas externas e depois você vai desenhando as partes mais fáceis e em algum momento você vai conseguir ter concluída as vistas. E sempre lembre-se das arestas ocultas, né, que são importantes de serem representadas também.